Amém. Suspense. Pronto! Chegou. Olá, muito boa noite a todos. Boa noite. Por algum motivo técnico, a Patrícia saiu novamente da chamada. Não sei se querem que eu comece novamente ou continuamos. Eu vou-lhe mandar uma mensagem. É, para ver. Margarida já está aí, dando recado. E justamente eu ia falar dela, vou falar dela. Uau! Olha, e a Patrícia estava a dizer para fazermos sem ela. É mesmo? Não Ela conseguiu deve estar com entrar. problemas de internet ou algo assim. Ok. Então, Que pena. temos pena, a nossa Patrícia vai nos acompanhar nos comentários. Estamos muito contentes de termos aqui a Isabel, do Vico. Ela vai apresentar-se e falar um bocadinho dela. E esperamos que esta noite seja mais uma empolgante e entusiasmante, como as outras foram, e que nos ajude a crescer através da leitura. Isabel. Amém. Está contigo a falar. Amém. Obrigada. Então, acho que é começar me apresentando, né? Acho que a primeira coisa que eu falo, eu sou discípula de Cristo e aprendiz da graça, que acho que a graça a gente aprende a vida inteira, né? Mas eu sou casada, tenho 2 filhos, 6 netos, eu sou amiga, eu sou bicultural, porque eu nasci na França, mas morei 40 anos no Brasil, então já sou bicultural, inclusive o meu sotaque é de brasileiro, né? E sou psicóloga clínica e eu sou feliz porque eu tenho justamente uma profissão que é também vocação, né? Que é ser instrumento de cura na vida das pessoas. E se não, eu amo a natureza, eu amo ler muito, eu amo escrever, eu tenho necessidade de escrever para orientar, organizar minhas ideias. Eu gosto de dançar, gosto de viajar, gosto de arte e gosto de empreendedores sociais. Então, fiquei muito feliz também de saber que alguns livros estão ajudando projetos, né, sociais, é muito bom isso. Então, pois é, são vários interesses, né, que a gente vai descobrindo ao longo da vida. Eu tenho 69 anos, então eu vou ser vacinada semana que vem. Eu conheci a Isabel num retiro de casais em que a Isabel estava com o marido. E eu tenho uma situação muito engraçada para contar. É que houve um momento em que as mulheres ficaram divididas dos homens e os homens ficaram com o marido da Isabel e a Isabel ficou com as mulheres. E quando as sessões terminaram, os homens estavam um pouco frustrados e chateados assim, com as mulheres, porque nós só nos ríamos. E então foi gargalhada à noite. E eles todos sempre muito silenciosos. E então estavam curiosíssimos para saber o que é que aconteceu naquela sessão com as mulheres.
verdade. Uhum. Ok. Então, vamos ficar com as perguntas aqui para a nossa convidada? Vamos começar. Estou à disposição. Eu quero agradecer o convite. Eu quero dar os parabéns por essa tertúlia digital, né? Essa iniciativa. Mesmo. Eu acho muito giro incentivar a leitura. E já que a gente não pode se reunir em casa, poder se reunir assim até alcança mais pessoas. Isso é muito bom, né? Então, poder usar a era digital em favor da leitura é muito bom. Parabéns. Muito bom mesmo. Obrigada. A Isabel é privilegiada, conhece os livros da parte de quem lê e da parte de quem escreve. Então, qual é a sua relação com os livros? Então, para mim, os livros são amigos. Alguns são espelho, né? Eu gostei muito que a Cláudia falou que ler é amar, né? É uma forma de amar. Ler conhecimento para se conhecer melhor, para conhecer melhor Deus quando a gente lê a Bíblia, para conhecer melhor outras pessoas, né? Então, é uma forma de conhecimento que nos ajuda a amar, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Então, são espelhos, outros são convite para a aventura, conhecer outros mundos, outras realidades. Outros despertam uma perspectiva mais poética. Então, eu gosto do Rubem Alves, que é um pastor presbiteriano que escreve sobre poesia. Aqui em Portugal eu gosto de José Tolentino Mendonça, que eu acho que escreve de forma muito poética. Então, eu tenho um vínculo afetivo com os livros desde pequena, né? E interessante que Paulo diz que nós somos poemas de Deus. Foi traduzido por obras de Deus, mas a palavra é poema, né? Poema de Deus. E Paulo também diz, em 2 Coríntios, que nós somos carta de Cristo. Né? Então, nós somos essa carta viva. E Deus se revela através de cartas. Né? Ele, tanto os mandamentos, como várias vezes ele fala, escreva para que, né, seja registrado. Então, nós temos um livro que é a referência da nossa fé, né? E através desse livro, que a gente pode passar a vida inteira descobrindo, aprofundando, a gente vai se conhecendo, conhecendo Deus e conhecendo as pessoas, né? Então, uma coisa que eu ia dizer também é que é muito diferente ler um livro quando a gente conhece o autor. Então, eu, por exemplo, me converti tarde, me converti com 26 anos, através do meu marido, inclusive. E antes a Bíblia não me interessava, eu achava, não conseguia entender, eu achava que tinha umas leituras muito machistas da Bíblia que não me interessava, e eu achava que tinha muita discriminação. E quando meu marido me desafiou a ler de novo a Bíblia, mas, né, com o objetivo de conhecer o autor, aí fez toda a diferença. E aí, quando me converti, aí eu passei a me apaixonar, né, pela Bíblia. Então, faz muita diferença quando a gente conhece o autor do livro que a gente lê, né? A Isabel também é escritora, não é? Sim. Uhum. E quer nos contar aqui um bocadinho desse percurso, ou mesmo falar de algum livro que tenha escrito? Certo. Então, primeiro eu quero dar os parabéns para vocês, escritoras, porque eu não li o livro de vocês ainda, mas eu achei muito bom o que eu vi, né, dessas histórias. A Elsa, esse resgate da herança familiar, né, esse resgate da história, que é muito importante. Eu achei também a Patrícia, essa capacidade de transformar uma situação difícil em oportunidade de crescimento, né? E também Andréia e Jael, fazer as pazes com quem eu sou, né? Me acolher como eu sou, na minha unicidade, perceber os meus recursos.
curso. Acho que isso tudo são contribuições muito importantes para as crianças e para o adulto também. Então, os meus livros, esse livro que eu escrevi, que chama O Resgate do Feminino, deixa eu mostrar a capa aqui, o subtítulo é A Força da Sensibilidade e Ternura em Homens e Mulheres. Na realidade, eu li por volta de... Não, há uns 40 anos atrás, quando me converti, eu li o livro do Paul Tournier, que chama A Missão da Mulher. Não sei se vocês já leram esse livro. É um psicólogo suíço. E ele escreveu um livro dizendo, agora que as mulheres estão podendo trabalhar, contribuir no mundo em geral, não estão mais confinadas à casa, elas têm que contribuir para reequilibrar o mundo que foi desenvolvido, muito desenvolvido tecnologicamente, mas que está muito empobrecido afetivamente. E eu achei muito interessante essa proposta dele, mas eu falei, vai continuar a dicotomia, o homem pensa e a mulher sente, né? O homem é razão, a mulher é emoção. Não, nós temos que desenvolver esses dois lados em cada um de nós. E como o lado racional é muito mais desenvolvido que o lado afetivo, a gente tem que reequilibrar desenvolvendo o lado afetivo. Então, o princípio feminino é para mostrar a importância desse princípio, que é o princípio do afeto, da relação, da intimidade, da interioridade, da intuição, da sensibilidade, da compaixão e também da relação espiritual, da relação com Deus, porque diante de Deus nós somos todos femininos, no sentido de que a gente precisa se deixar penetrar pelo Espírito, né? Que nos transforma a imagem de Cristo. Então, é uma atitude receptiva, é uma atitude de entrega, é uma atitude de se vulnerabilizar, né? Que é esse princípio feminino. Então, o homem e a mulher precisam resgatar essa capacidade de internurar, de cuidar, né? Inclusive da natureza. A gente está vendo hoje como é urgente isso. Então, eu acho que ainda tem muito mais mulheres do que homens que leem o livro, mas eu acho que aos poucos os homens também estão chegando, estão começando a ler. E o prefácio do meu marido, que acho que só o prefácio para mim já valeu, porque é muito bom ver essa complementaridade entre nós, né? E como a gente conseguiu integrar isso na nossa relação. Mas eu também participei de outros livros, de coletâneas, né? Então, um foi O Melhor da Espiritualidade Brasileira, e aí eu escrevi sobre espiritualidade e transformação pessoal, esse processo de santificação, né? Que a gente faz quando a gente se converte. Aí depois teve Uma Nova Reforma. Nós, de fato, a igreja precisa de uma nova reforma, e aí eu escrevi um capítulo, né, sobre isso. E esse ano saiu esse que é Formação Espiritual, e aí eu escrevi um capítulo sobre família, né, características de uma família saudável. E, então, isso, eu estou até preparando agora a participação em outro livro também, mas aí vai ser um trabalho em 4 mãos, um artigo escrito com outra pessoa, isso é um desafio também, mas é muito bom poder também fazer esse caminho, né, com outra pessoa. Como a Isabel... E onde é que podemos encontrar os teus livros? Então, o meu livro, quer dizer, esses livros são todos publicados no Brasil, né? Então, eu até vi que, se quiser, aqui, eu tenho, esse meu eu tenho alguns para vender, que eu trouxe do Brasil. Quem quer comprar aqui, está muito caro o preço, está quase, eu não sei, eu estava vendo um dia que estava 60 euros, uma coisa assim, um livro. E no Brasil está muito mais barato, então se tem alguém no Brasil que pode comprar e mandar, é melhor, né? Mas, senão, eu tenho alguns também, alguns poucos. Estava a ver esses livros que escreveu com outras pessoas, os capítulos, e agora o artigo que vai escrever
com outra pessoa, como a Isabel disse num comentário a uma das outras livros, os livros fazem pontes entre as pessoas, não é? Isso mesmo, é verdade. Quer falar-nos então, um bocadinho disso na vida profissional, então, mas também como mãe, sim, como avó, talvez. Sim, eu acho. Acho que foi comentado já, né, essa contribuição dos livros para o processo de alfabetização, né, porque desenvolve a correlação entre o som e a escrita, desenvolve o desejo de aprender e de ler também, né? Depois desenvolve o desejo de se expressar, de escrever, amplia o vocabulário, desenvolve a imaginação. Isso é um grande ganho da leitura sobre o audiovisual, sobre o digital, né? Sobre a internet, por exemplo, porque a imagem vem pronta. Quando você lê, mesmo que tenha uma ilustração num livro infantil importante, mas a criança vai imaginar, né? Vai usar a imaginação para enxergar o que essa história está contando. Então, desenvolve a imaginação. Acho que é importante, como foi mencionado também, estar exposto a vários gêneros literários, né? O romance, o conto, a fábula, as cantigas, as rimas, né? As parlendas. Mas tem também essa função social que é essencial, que enriquece a nossa subjetividade, né? Porque serve de espelho, porque nos incita perguntas, nos ajuda a pensar, a sentir, nos coloca em xeque, nos permite aceder a outras experiências, tentar compreender outras subjetividades. E, nesse sentido, a literatura aproxima as pessoas, né? Constrói pontos, como eu falei, porque eu posso entender como o outro pensa, como o outro se organiza, como o outro, as decisões que o outro faz, e à medida que esse outro está em mim, então isso me ajuda a entendê-lo, a compreendê-lo. Goethe diz, o homem entra na literatura e quando sai dela, sai mais rico e compreendendo o mundo. Então, à medida que eu compreendo o outro, não há mais lugar para ódio, para, né, para guerra, porque o outro faz parte de mim, e também é uma parte da minha realidade. Então, vai ampliando a nossa visão de mundo. Conhecer várias realidades nos inspira, né? Abre nossa experiência para o contato com outras emoções, nos ajuda a identificar as nossas próprias emoções, né? Mostra várias maneiras de lidar com elas, então são muitas possibilidades de expressão dessa emoção, muitas possibilidades de comportamento, então vai nos abrindo para a complexidade da vida. E nesse sentido gera maturidade emocional também. A criança, por exemplo, ela se projeta nos personagens e aprende a lidar com seus medos, do abandono, da rejeição, as suas raivas, as suas frustrações, né? Por isso que os contos de fadas são tão importantes, porque dos contos de fada a gente vê todas essas emoções, da inveja, do medo, e a gente vê um final feliz. Então, a criança aprende a digerir essas emoções e vê que há um caminho. Por exemplo, o herói sempre vence o dragão, né? E quem, por exemplo, nunca se sentiu como o patinho feio? Mas o patinho feio, na realidade, é um cisne. Então, um dia ele vai encontrar a sua turma. Aí dá-se a esperança, né, de um dia superar. Quem de nós não sonhou com o príncipe encantado da Cinderela? Né? Depois eu falo que isso pode ser uma armadilha, porque a gente espera um príncipe encantado, e na realidade eu não sou uma princesa, eu sou uma pessoa de carne e osso, e outro também é. Mas eu acho que essa idealização, esses mitos, são importantes no início da vida, porque eles ajudam a construir um mundo seguro, um mundo onde há esse final feliz, né? Onde o bem prevalece, onde os conflitos são resolvidos. Então, na história, passa-se por situações difíceis, mas no final, tudo se resolve.
Então, isso ajuda as crianças a ter uma perspectiva segura da vida. Então, eu, inclusive, uso muitos livros em terapia, às vezes resenhas de livros que eu passo, eu peço para as pessoas sublinharem o que elas identificaram como delas naquele texto, e também peço para escrever, né? Então, eu gosto, inclusive, eu leio papel mesmo, eu não gosto de e-book, eu leio no papel, eu gosto de sublinhar, eu gosto de fazer comentário na margem, e por isso eu tenho muita pena, porque eu empresto meus livros e quando não volto é como se tivesse perdido uma parte de mim, né? Então, porque está tudo marcado ali. Mas eu gosto também de fazer resenha de alguns livros que são mais importantes, porque daí é uma forma de também assimilar a essência daquele livro, né? A essência do que eu li. Então, é isso. Acho que os livros nos ajudam a ressignificar a nossa história, né? A entender outras perspectivas e, nesse sentido, amplia a nossa visão de mundo e nos ajuda a nos entender melhor, né? Eu gosto muito de livros metafóricos, a Elza comentou O Príncipezinho, né, que é realmente um livro maravilhoso, que é tanto para criança como para adulto, e tem outros, né, Alice no País das Maravilhas, mesmo aquela série do C.S. Lewis, né, de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então, até separei, esse mês uma amiga minha lançou esse livro, mas também é no Brasil, chama A Joaninha, que não sabia quem era. E a história dela é muito interessante, porque ela fez um retiro com a gente no Brasil, há 3 anos atrás, e nesse final do retiro, é um retiro onde a gente trabalha a nossa biografia, e no final do retiro, então, ela teve ideia de escrever esse livro. Esse livro é o fruto desse retiro, onde ela percebeu que ela começou a vida como uma joaninha, e a mãe dela tinha dado o mandato de ser pequena e obediente. E ela foi pequena e obediente muito tempo ao longo da vida. Aí ela disse que casou com um carneiro, mas uma bruxa levou o carneiro embora. E aí, para criar os filhos, ela se tornou uma lesma. Só olhava no chão e procurava, né? Ela criou vários filhos, 3 filhos, e até que foi fazer esse retiro. E nesse retiro, com a natureza e Deus falando, e ela despertando, ela foi despertando, despertando, até que olhou para cima e viu uma ave, e percebeu que o chamado dela era para ser um pássaro. Então, termina essa história assim, o pássaro engolindo a joaninha lesma e os 3 saindo voando pelo mundo. Mas essas histórias que justamente ajudam a perceber, né? Esse processo de individuação, esse processo de ressignificar a história, de ampliar o horizonte, de experimentar outras formas de sentir, de ser, de compreender. Eu acho que enriquece muito a gente, né? E eu falei, a Margarida está ouvindo, eu quero falar desse livro também, A Pérola. É a história da Margarida, né? Que foi escrito por outra pessoa, no início como uma metáfora, né? Porque essa pérola realmente é fruto do sofrimento, mas é um testemunho de superação. E agora eu estou desafiando ela a escrever a continuação dessa história. E realmente eu gosto muito de ler biografias ou histórias, testemunhos de vida, né? Então, por exemplo, eu gostei do livro da Kay Warren, a esposa do Rick Warren, não sei se vocês já viram, chama Rendição Arriscada, onde ela fala do processo de aprofundamento da salvação dela, já casada com o Rick Warren e tudo, mas ganhando essa perspectiva da missão junto aos mais pobres, né? Junto aos menos favorecidos. Então, essa missão, é interessante isso, né? Porque a gente se converte,
constrói uma relação pessoal com Deus, e quando a gente está num certo nível, Deus diz, não, mas agora vai, agora, né, vai e seja luz no mundo, seja instrumento de justiça e de amor no mundo. Recentemente eu li também um livro do Nathan Foster, o filho do Richard Foster, não sei se vocês conhecem, que escreveu A Celebração da Disciplina, que é um livro que foi muito importante na minha vida. E esse filho, então, ele escreve um testemunho dele, dizendo que o pai era muito famoso e as pessoas falavam para o pai, puxa, o teu livro mudou minha vida. E ele sentia que o pai não estava disponível para ele, porque quando o pai estava em casa, só estava escrevendo e lendo no seu escritório. Mas aí o pai percebeu isso e começou a caminhar com ele, fazendo longas caminhadas com ele, e nessas longas caminhadas eles se encontraram e resgataram a relação e se reconstruíram. E é um testemunho real, verdadeiro, né? Mais um autor que eu queria citar é o Gary Augen, que é o fundador do International Justice Mission, né? Eu acho muito lindo o testemunho dele, porque ele é um advogado muito bem sucedido e ele abre mão de todo esse, né, esse glamour para se dedicar a essa missão tão importante de resgatar pessoas do tráfico e da escravidão. Então, são autores que me inspiram muito. E tem autores que eu acompanho, assim, eu procuro ler tudo que eles escrevem. Por exemplo, o Henry Nguyen, o Brennan Manning, o Anselm Grove, o Philip Yancey. São autores que sempre me inspiram muito e que realmente procuro não perder. Mas para crianças, eu não conheço muitos livros aqui em Portugal ainda, porque já só faz 3 anos que eu estou aqui. Mas eu não sei se vocês conhecem os livros do Max Lucado, que são muito interessantes, né? Esses livros do Max Lucado, porque falam do amor de Deus, mas de uma forma simbólica, com imagens, né? Com personagens. Esse é o Rubem Alves, esse pastor presbiteriano que escreve para criança também. Ele é um psicanalista, já faleceu. E, por exemplo, nesse, O Medo da Sementinha, ele fala esse medo da criança de ir para a escola, de se desvincular da mãe, né? Esse momento em que tem que sair da segurança da casa, e que a sementinha ela precisa sair longe, ela precisa voar longe para poder ser uma árvore também, né? Se ela ficar muito perto, ela não vai conseguir crescer bem. Então, essa experiência de se soltar, né? E livros inspiradores, por exemplo, esse eu achei muito lindo, o desenho, né? As ilustrações são muito bonitas, e é a história de Wangari Maathai, que no Quênia, inclusive ela foi prêmio Nobel, porque ela ajudou a reflorestar o Quênia. Ela mobilizou as mulheres do Quênia para reflorestar, né? É uma coisa muito... Ela saiu do Quênia para estudar na Inglaterra, e quando ela voltou, a região dela estava quase um deserto, não tinha mais água, as pessoas tinham que andar quilômetros, porque como tinham cortado todas as árvores, não tinha mais água. Então, ela ajudou a reflorestar e hoje tem árvore, tem a natureza, né? Os animais voltaram, tudo. E, finalmente, o último é esse, O Segredo da Tartaninha. Isso é sobre a questão do abuso, é uma historinha, mas para explicar para a criança, né? Como ela precisa se preservar, e também não ter segredos, né, para os pais, ela pode contar tudo o que acontece com ela. Então, tem espaço para desenhar, tem espaço e uma forma de ajudar, de prevenir o abuso, né? Então, a gente vê quantas possibilidades tem nos livros, né?
Mas você estava querendo que eu contasse um pouco da minha experiência como avó, né? Então, acho que isso, eu lia para os meus filhos quando eles eram pequenos, e acho que por conta disso eles também fazem isso com os filhos deles, eles gostam de ler, os dois gostam de ler. E contar, justamente, é um tempo de qualidade que a gente tem nessa hora, que a gente conta uma história para a criança. É um tempo de estar, assim, 100% com a criança, dedicada a ela. Então, é uma forma de amor, sim, como a Cláudia fala, né? E aí, aos poucos, a criança também vai falar sobre o livro, vai contar sobre, né, o que ela achou, vai fazendo teatro, então vai desenvolvendo outras formas de experimentar esse livro. E acho que isso desenvolve muito a criança, né, poder ter essa possibilidade. Então, quando eu era pequena, minha mãe lia para mim também, e eu tenho essa memória. Eu fiz isso com meus filhos fazem isso com os deles, e também estavam falando da biblioteca. Eu amo bibliotecas, eu amo. Na França, cada bairro tem uma biblioteca, e meus filhos vão toda semana com os filhos deles na mediateca escolher livros e trocam toda semana. E realmente isso é muito bom, né? Ter esse hábito de ler. Estou falando muito, né? Por isso é que estamos aqui, que é para podermos falar. Anteriormente falou que as crianças se refletem nas personagens do livro. E eu sou educadora de infância e eu vejo muito isso. Então, quando as crianças, por exemplo, agora elas vão passar para a escola, para o reception, e nós estamos a tentar ler livros que falam dessa transição. Inclusive, escrevemos um livro todas em conjunto de um leão, que supostamente não tem medo, mas o leão está assustado de ir para a escola. Então isso faz as crianças pensarem, uou, se um leão está assustado de ir para a escola, então é normal eu sentir-me assustado também. Então, isso acho que os livros também ajudam nas transições e os problemas que as crianças têm. Eu acho que ajuda a desmistificar o problema e ver o problema de outra maneira. Exatamente. E essas metáforas, né, são muito ricas, porque permite várias interpretações, né? Quando eu uso, por exemplo, o leão para representar uma criança, é muito bom, porque o leão ele pode estar com medo, mas porque ele não percebe a força que ele tem, né? E se ele perceber a força que ele tem, então aí ele tem todos os recursos para enfrentar. Ok. Eu queria deixar-vos aqui também algumas outras sugestões. E eu trouxe aqui 3 livros e um deles eu não encontrei, não sei onde está. Esse que eu não encontrei chama-se O Segredo da Rosa. Já ouviram falar? Não. Pronto, fica a dica. Mas trata um tema muito importante na questão das meninas. Ok? Depois, ainda falando assim de um público juvenil ou infantil, tenho este que é o Alberto Meias Tintas, que é do Francis Chan, e ele dizia ou fazia tudo pela metade. E diz aqui na sinopse, diz assim: mas quando decidiu contar só metade da verdade, pensando que não estava a mentir, tudo se desmoronou. Pronto, e ele aprendeu uma lição que ele nunca mais esqueceu na vida, ok? E com este livro eu já tive a oportunidade de fazer um teatro. Eu não sei se a Jael se lembra. Lembro. Lembro. Depois, eu também falei numa destas lives de livros com textura. Há aqui este livro que diz: Tita, gosto de ti. E ele é aveludado e tem textura. E então, aquilo que nós dizíamos ontem, de poder passar a mão pela capa do livro, que, como a Patrícia disse, estão a ver? Este é um exemplo disso. E depois tem aqui umas imagens espetaculares. Lindo. É muito bonito este livro, é mesmo muito bonito. E agora aqui para os adultos, um autor que eu gosto muito,
e ele tem uns livros espetaculares, que é o Timothy Keller. Este é a Justiça Generosa. E eu acho que é muito importante, assim como tempos como estes em que vivemos. E fala um pouco sobre a graça de Deus e a justiça social. O que é isto da justiça social? Como seres sociais que nós somos, não é? Viver em sociedade. E, por exemplo, um dos capítulos é porque devemos fazer justiça. Mas de que justiça é que se trata? E fica aqui a dica para lerem este livro. Ótimo. É muito importante. E eu também queria que a Elsa e a Jael nos dissessem o que é que elas andam a preparar, porque há aqui umas surpresas. Podes começar tu, Elsa. Não, eu já fiz a minha parte, ok? Eu conheci a Isabel e trouxe-a aqui para o grupo. Já deixei umas dicas. Hoje estamos a comemorar o Dia Internacional do Livro, não é? Então, a Patrícia deixou-nos assim abruptamente, mas ela está aqui a comentar, hein? Inclusive, ela diz que livros lindos. Exato. Ela está cá connosco. Obrigada, Patrícia. Mas eu ontem troquei convosco umas mensagens e vocês disseram-me assim umas coisas. Então era isso que eu queria que vocês partilhassem aqui também para a nossa Isabel saber, que esta malta portuguesa anda a trabalhar assim a passos largos, hein? Então, eu posso começar. Assim, antes do Segredo do Arco-Íris, que é o livro para crianças, eu já tinha publicado uma edição de autor que era um devocional que se chama Diário de uma Mulher Feliz. E, se Deus quiser, proximamente, em breve, se Deus nos ajudar, tenciono publicar este, que se chama Mulheres Determinadas, e que tem a capa e os desenhos no interior. A capa é justamente uma mulher a ler, a propósito, e tem mais desenhos no interior que são pinturas originais de uma jovem de 18 anos chamada Joana Ferreira, que eu tenho o gosto de conhecer, e que ali, como a personagem principal do livro da Andrea, também é incentivada a utilizar os seus talentos, e eu gosto de dar oportunidade. Então, se eu gosto de escrever e conheço alguém mais jovem, alguém que pode mostrar os seus talentos e começar a perceber que com os seus talentos pode servir a Deus, então utilizei algumas pinturas muito bonitas da Joana para este livro que, se Deus nos ajudar, estará cá fora em breve. E então, este livro são... portanto, cada capítulo fala de mulheres da Bíblia, 48 mulheres da Bíblia no total, e mostra que, nas situações que elas viveram, elas tiveram de ter fé, mas também tiveram de tomar uma atitude, tiveram de ser determinadas. E, então, para nós... na nossa vida, às vezes, não basta ter fé, nós temos de ser determinadas em várias situações. Então, são 40 dessas situações e 48 mulheres que, se Deus quiser, vocês vão poder conhecer neste livro, Mulheres Determinadas. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, parabéns. Eu já estou com vontade de adquirir um livro, Elsa, só de ver a capa. Parabéns à Joana. Jael está numa dessas mulheres da Bíblia. Está, sim, senhor. Jael está. É sempre a pergunta que eu faço, porque o meu nome nunca ninguém conhece, sabes? Está na Bíblia. Sim, senhora. Jael foi muito determinada. Foi determinada e muitas outras coisas. Foi numa altura que os homens não foram tão usados por Deus porque não quiseram avançar, e Deus usou assim mulheres nessa altura. Valente. Mulheres valentes. A pronto, que eu queria partilhar
cuidado com a estaca. Às vezes os meus amigos gozam comigo, não te vou dar nenhuma estaca. Cuidado com e tirem a estaca da frente. Aquilo que eu gostava de partilhar convosco, pronto, eu já escrevi uma segunda história em inglês que se chama Blame the Dog, que quer dizer culpem o cão. Portanto, o nome do cão é Culpa. É basicamente uma história de um cãozinho que culpa toda a gente por tudo, pronto. E vai entender que isso não é assim muito bom culpar os outros por aquilo que nós fazemos. E eu acho que é muito engraçado o facto de eu poder estar a trabalhar com crianças e eu estou a entender no que é que elas precisam de ouvir, no partilhar, de não culpar os outros sempre por tudo o que eles fazem. Quando são mesmo apanhados com a boca na pija e no final de contas dizem que não foram eles, mas são eles que estão a pegar no pincel de tinta, mas não foram eles. Então, e depois também já estou a caminho de escrever uma terceira história, que é essa do leão, pronto, que está a metade. Ótimo! Mas toma tempo, né? Organizar um casamento, porque as histórias estudar ao mesmo tempo, mas pronto. Sim, e também deves dizer que a ilustração do teu primeiro livro foi feita por ti. Sim. Portanto, não é só escrever, tu também ilustras. Sim, ilustro e também faço a paginação toda, portanto, faço tudo. Puxa, parabéns! Informação em graphic design, então, pronto, eu faço o processo todo. Também estou a aprender, porque é algo que eu nunca fiz, é a primeira vez que fiz. E pronto, a gente aprende com os erros. O segundo livro vai ser melhor, o terceiro então ainda vai ser melhor ainda. Amém. E tudo em benefício de um projeto, né? Do projeto que você falou, que lindo isso. Muito bom. Muito bom, muito bom. Ficamos aqui a aguardar, não é? O que é que a Patrícia terá, não é? Qual é o projeto a seguir da Patrícia? Não sabemos, fica assim em aberto, não é? Por isso eu acho que quem visualizar isto vai ficar assim muito curioso, Patrícia, estás a perceber? Quem sabe lá que isto não foi mesmo assim objetivo, específico para as pessoas ficarem mais curiosas ainda sobre o teu trabalho. Ok. Eu queria dizer também aqui uma coisa, que foi o meu sogro, uma vez que disse sobre a questão dos livros e da leitura. Ele disse, ler é comer as palavras do livro. Está na Bíblia, né? Eu comia os rolos e eram como mel. Nós íamos no carro, os meus filhos acharam muita piada e eu já me tinha lembrado de contar isto. Achámos que foi assim mesmo delicioso, vindo da parte dele, foi muito engraçado. Mas também, para não nos alongarmos, eu queria que a Isabel nos contasse o que é que ela anda a preparar, não é? Para nós ficarmos assim também curiosas e quem sabe participar. Eu já me inscrevi numa coisa. Eu vi. Então, isso é uma coisa que surgiu primeiro, um grupo se reuniu e pediu para estudar o meu livro. Então, isso foi o ano passado. E foi tão bom a experiência que eu falei, bom, então vou fazer um outro grupo. Aí, nesse momento, nós estamos estudando um livro que chama O Presente do Mar, que eu recomendo também, um livro muito bom. E o próximo vai ser A Arte da Imperfeição, da Brené Brown. É um livro que fez muito sucesso nos Estados Unidos, ela já escreveu vários livros depois desse, onde ela trabalha a questão de se permitir ser vulnerável e acolher a nossa vulnerabilidade, né? E acho que eu gosto muito de trabalhar com grupo, porque a contribuição de cada um aí vai enriquecendo o grupo, né? Então, todo mundo vai trazendo a sua perspectiva e a gente vai construindo uma colcha de retalhos cada vez mais rica, cada vez mais completa, mais colorida, mais bonita. Essa ideia de homens também escritos, né? Desculpe interrompê-la, Isabel. Sim, essa ideia da Isabel dos grupos que existem em muitas igrejas, mas se calhar podem ser iniciativas individuais de pessoas que se juntam
para ler um livro, para estudar um livro e daí tirar princípios para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal, para a sua aprendizagem. Se as amigas e os amigos se juntam para beber um café, para ir, sei lá, ver um jogo, por que não juntar-se e escolher um livro e durante uma vez por semana estarem juntos, desfrutarem da sua amizade, mas também crescerem à volta desse livro, não é? Fica aqui o desafio. É verdade. Eu sei que agora estamos em tempos de distanciamento, mas pode-se fazer virtualmente ou se for presencialmente também com as proteções individuais, não é? E com a devida distanciamento. Fica aqui uma ideia bonita para todos crescermos. Uhum. Então, outra ideia, eu queria especificar com as crianças, o que eu fazia, eu tinha um ritual à noite, e acho que isso é muito importante para a criança, ter um ritual na hora de dormir. Então, era um ritual de ler uma história, depois de orar, e depois fazer dar um beijinho, fazer um pouquinho de chamego com a criança. E a minha filha um dia falou, esse é o melhor momento do dia. Então, eu fiquei tão feliz, porque, de fato, acho que... E aí, isso se torna um hábito. Então, hoje em dia eles lêem também à noite e lêem também depois do almoço, mas esse ritual à noite com criança é muito bom, porque geralmente à noite tem, né, esse problema, a criança está cansada, mas não quer dormir, está ansiosa, quer atenção, e aí com o ritual ela aprende, né, a fazer essa transição e aprende a dormir sozinha. Ok. Muitas dicas, não é? Que já ficaram aqui hoje também. E talvez tu, Jael, queiras falar aqui um bocadinho dos prémios que nós temos, não é? Conseguiste ouvir? Se puderes passar para outra pessoa. Elsa, queres tu falar sobre os prémios? Então, hoje é a nossa última live, não é? E nós vamos dar mais um tempinho para que vocês partilhem esta conversa tão interessante com a Isabel e também com as outras convidadas, as lives que nós tivemos anteriormente. E no início da próxima semana nós tencionamos contabilizar as partilhas e a pessoa que fez mais partilhas das nossas publicações tem direito ao primeiro prémio, que é escolher um dos nossos 4 livros à escolha da pessoa. Portanto, ou o Muda o Meu Nome, ou o Ratinho da Casa Grande, ou os Sem Tempo, ou o Segredo do Arco-Íris. Esse é o primeiro prémio. Depois, o segundo prémio, para quem mais partilhou em segundo lugar, é uma máscara que a Andrea fez, muito gira, uma máscara. E o terceiro prémio são aquelas pulseiras coloridas, neon, que são brilhantes, para nós trazermos assim no nosso braço. Então, fiquem atentos e continuem a partilhar, ainda dá para partilhar. No início da próxima semana contamos anunciar os vencedores. E nós queremos agradecer muito à Isabel o facto dela ter estado connosco. Acreditamos que as sugestões que nos deixou, os ensinamentos, a partilha, vai ser muito bom para outras pessoas, como foi para nós também. Não só a Isabel, mas também as nossas outras convidadas vão receber um miminho. Um miminho, portanto, com dizeres de nós, destas mocinhas que escreveram durante aqui a pandemia, não é? E que andam aqui neste mundo dos livros, assim, algumas pela primeira vez, outras não, mas vão receber, já seguiu pelo correio, está bem? Como forma de agradecimento. E eu não vou dizer o que é, mas tem a ver com livros, e eu acho que vocês vão... Está bem? Fica então só assim este comentário para vocês contarem que vão receber na vossa casa. Portanto, Patrícia, se quiseres dizer aqui alguma coisa, faz o teu comentário
escrito, está bem? E vamos também seguir, ir para conclusões, não é? Porque nós tínhamos sempre a intenção de fazer isto assim muito curtinho, mas conversa puxa conversa, conversa puxa conversa e nunca mais acabamos. É verdade. Jael, queres tu sugerir alguma situação ainda que possas deixar aqui para quem vai escutar ainda esta live? Aqui esta questão da leitura, da escrita, dar assim alguns conselhos? Eu posso falar da minha experiência como educadora acerca dos benefícios da leitura, aquilo que eu tenho visto. É engraçado quando as crianças elas estão assim um bocadinho mais... agora esqueci do nome em português, mas em inglês diz stress, frustradas, ok? Frustradas. Quando elas estão estressadas, né? É engraçado que aquilo que as acalma mais é sentar-se e ler um livro com um adulto. É aquilo que nós tentamos fazer. Então a criança vem e diz assim, ok, então olha, vai lá buscar um livro que eu vou ler um livro contigo. E não nadinha de nada, a criança fica boa outra vez, levanta-se, começa a fazer perguntas acerca do livro. Eu acho que às vezes elas precisam disso, sabem? Outra situação que aconteceu foi uma menina que estava muito a brincar sozinha e eles quando precisam daquele tempo a dois, aquele tempo íntimo com alguém, elas pegam num livrozinho, vêm ter connosco e dizem assim, oh, Miss Jael, can you read me this story? Jael, podes me ler esta história? Eu digo, posso, vem daqui. E depois é engraçado que o livro também convida outras crianças a sentarem-se à volta, sem nós sequer dizermos nada, e estão todos a ouvir a história, a fazer perguntas. Enquanto lemos, uns repetem a história também. É super engraçado, super engraçado. Especialmente a imaginação. Eu trabalho com crianças neste momento dos 3 aos 5 anos e se nós perguntarmos e o que é que vai acontecer agora? Cada uma delas diz uma coisa diferente. Eu acho que é super bom passarmos o tempo. Eu amo ler histórias, eu amo especialmente fazer as vozes. Eu acho que não é só ler histórias, mas é também interagir com as personagens. E isso faz a história quase ter como um filme, ganhar vida. Então eles às vezes assustam-se. Quando é para virar a página, nós dizemos o que é que aconteceu? E bom! Eles ficam assim a olhar para mim. Mas eu acho que essa parte é engraçada. Eu amo livros, eu não tenho filhos, mas de certeza que quando tiver, eu acho que é um momento tão bonito poder ler uma história. É como ver um filme juntos, é basicamente o mesmo, mas podemos interagir. É aquilo que eu tenho para acrescentar. Ok, a Patrícia já nos respondeu. Isso. Podemos também abordar a ponte entre a leitura e o afeto. Será que a leitura potencia o afeto, a vinculação entre as pessoas? O que é que acha, Isabel? Então, é o que nós falamos. Ler é uma expressão de amor, né? A criança se sente amada, por isso que ela se tranquiliza quando você lê um livro para ela, porque você está totalmente atenta para ela. Eu acho que também para o adulto, quando a gente lê um livro para uma criança, a gente resgata a nossa criança interior também. Isso é muito importante, porque a palavra diz, né, quem não se fizer como criança não pode entrar no reino dos céus. A gente precisa resgatar essa simplicidade da criança, essa espontaneidade, essa inteireza, essa capacidade de se maravilhar e de viver o presente, da inteira ali, né? Então, assim, tudo isso nos ajuda como adulto. Muitas vezes a gente se torna um adulto muito preocupado, muito sério, muito sisudo, né? E ler para a criança ajuda a resgatar esse lado mais, né? Mais alegre, mais espontâneo, mais vivo, mais atento, mais inteiro. Então, faz bem para o adulto e faz bem para a criança, e constrói uma identificação entre os dois, né? Porque vão compartilhando emoções, e nesse compartilhar de emoções, vão se aproximando do outro. É isso. Então, Elsa, vamos terminar, não é? Porque senão começam aqui os nossos espectadores a dizer que elas são muito chatas, nunca mais se calam. Tem sido tão interessante que não damos pelo tempo passar. Muito obrigada, foi um tempo mesmo muito bom. Obrigada, Andreia, que também foi uma grande impulsionadora e conhecia-nos a nós três, a Elsa,
que sou eu, a Jael e a Patrícia, então juntou-nos as 4 e tivemos esta ideia com as convidadas. Tão bom construir pontes e ter ideias em conjunto e de facto leiam muito, leiam sozinhos, leiam em família, leiam com as crianças, leiam para aprender, leiam para crescer, para descontrair, para perceber as emoções que estão cá dentro. Há palavras, eu ouvi uma expressão outro dia que acho muito interessante, que é: há palavras que cicatrizam e sobretudo as palavras da Bíblia, as palavras de Deus têm essa capacidade, mas também há pessoas inspiradas que nos ajudam nesse processo e como a Isabel disse, quando as crianças aprendem desde pequeninas que podem, através do livro, crescer e aprender tantas coisas, também como adultos vão beneficiar disso, certamente. E cabe-nos a nós criar esse hábito e essa rotina, juntando com os afetos. Que Deus nos ajude, sim, a ter paciência, a ter tempo para isso, tirar tempo para isso. E certamente vamos colher os frutos. E um bom investimento será sempre investir em livros. Então, isso eu sempre dou livros. Fica a dica, comprem livros, ofereçam livros, tenham a vossa própria biblioteca. Vá lá, vamos todos aqui incentivar, ajudar-nos mutuamente, partilhar, crescer juntos, não é? Fazer estas pontes e por que não comprar livros, em vez de comprar às vezes tantas outras coisas fúteis, não é? E de certo que vamos todos ficar um bocadinho mais ricos, mais cultos, se calhar mais afetuosos, mais atenciosos, porque vamos perceber um pouco mais a perspectiva dos outros, não é? E deixar de ser tão egocêntricos. Então, muito obrigada. Obrigada, Elsa, porque também estiveste aqui a fazer este papel de nos chamar a todas através aqui das tuas redes sociais. E obrigada, Jael, aí não é? Estás muito distante fisicamente, obrigada porque de facto também foste aqui uma vertente mais juvenil, ok? De nós as três, nós já estamos no patamar a seguir, não é? Já casamos, e a Isabel está noutro patamar ainda, não é? Portanto, obrigada, Patrícia, que foi muito bom também ter-te. Não estás aqui agora, não é, no ecrã, mas conseguimos ver-te também aqui presente nos comentários. E muito obrigada a todos os que nos ouviram. Portanto, celebremos os livros, não é? Celebremos aquele livro especial que é a Bíblia, que foi aqui mencionado, porque esse sim, não é? Esse conjunto de livros tem regras e ensinamentos para a vida de toda a gente. Fica a dica. Beijinhos, Deus vos abençoe. Obrigada, Isabel. Obrigada pelo convite. E à Susana, que também estiveram connosco. E celebrem a vida. Sejam um presente, mas um presente mesmo muito fixe para toda a gente que vos rodeia. Tá? Beijinhos. Beijinhos. Bom estar com vocês. Tchau, beijinhos. Tchau.